Olá! 5 perguntas significativas para o ensino eficiente. É um tema que me parece muito oportuno, porque não existe busca, inovação, progresso, se não existem perguntas e respostas satisfatórias. E esse tema que nós vamos abordar me faz lembrar uma passagem muito antiga, descrita por Platão, e naturalmente tomando como referência Sócrates. Conta-se que Creso, o rei da Líbia, sonhava com a expectativa de invadir a Pérsia, mas ele temia a possibilidade de uma derrota. E preocupado com a possibilidade dessa derrota, resolveu consultar os oráculos, aqueles que adivinhavam o futuro. Levou presentes, como era de praxe, para ser atendido, e quando atendido ele perguntou: o que acontecerá se eu decretar guerra à Pérsia? E o oráculo respondeu: um grande reino será destruído. Ele voltou eufórico: os céus estão ao nosso lado, nós destruiremos a Pérsia. E preparou soldados e fez a invasão. E sofreu uma derrota fragorosa, humilhante, a ponto de deixá-lo praticamente na miséria. Revoltado com aquilo que lhe pareceu um engano, juntou os últimos recursos que tinha e foi procurar o oráculo. Disse: mas por que você me enganou? Por que você disse que eu venceria? E o oráculo disse: eu nunca disse que você venceria. Eu disse que um grande império seria destruído. Foi o seu. E essa história nos mostra que uma boa pergunta, uma pergunta bem feita, uma pergunta que nos traga resposta e que nos leve à ação, é um caminho fantástico para aprender e para ensinar. Por isso o tema que nós vamos abordar é exatamente esse: 5 questões significativas para ensino eficiente. E quais seriam essas 5 questões significativas? Eu vou enumerá-las. Primeira, segunda, terceira, mas vejam, a ordem não tem relevância. A primeira não é mais importante que a quinta, nem a terceira é mais importante que a segunda. Então vamos a elas. Primeira, considerando que hoje é possível ver o cérebro humano em funcionamento, que aparelhos de ressonância magnética nuclear projetam a imagem do cérebro no momento que uma pessoa aprende. Primeira pergunta: como o cérebro humano aprende? Segunda pergunta: aprender é tão importante quanto guardar, quanto reter. De nada vale aprender para meia hora depois esquecer. E se a primeira pergunta é como o cérebro humano aprende, nos leva à segunda pergunta: como o cérebro humano guarda? Como agir para que o aluno possa reter na memória aquilo que ele aprendeu? Como trabalhar para que aquela criança não esqueça em setembro o que aprendeu em agosto, ou mesmo aquele adulto não esqueça no final de semana o que aprendeu na segunda? Então, a primeira pergunta: como o cérebro humano aprende? A segunda pergunta: como o cérebro humano guarda? A terceira pergunta: considerando que se respondeu a primeira e a segunda, qual o melhor tipo de aula para produzir o aprender e guardar? Será que qualquer aula leva a aprender e guardar? Será que o professor precisa mudar a sua maneira de pensar a aula para ensinar eficientemente? E assim se tem as 3 primeiras perguntas. Ela vai nos levar à quarta e à penúltima. A penúltima pergunta seria: bom, agora eu já sei como o cérebro humano aprende, eu já sei de que maneira o cérebro humano guarda, eu já sei o melhor tipo de aula para o cérebro humano aprender e guardar, mas que recursos eu preciso para isso? Será que eu posso fazer isso numa escola pública? Será que eu posso fazer isso sem investir, sem gastar? Será que eu posso desenvolver um ensino eficiente sem smartphones, sem aparelhos eletrônicos, sem lousas eletrônicas? E essas 4 perguntas nos levam à última. Agora que eu aprendi como o cérebro humano aprende, como o cérebro humano guarda, qual o melhor tipo de aula para o cérebro humano aprender e guardar, que tipo de recurso, quais recursos eu preciso para esse trabalho, a última pergunta: o que é bem avaliar? Como eu posso avaliar o aluno para saber se realmente ele está aprendendo, ele está guardando? Será que avaliar é aplicar provas e corrigir? Será que nos países onde a educação caminha num patamar muito maior do que a posição brasileira, se corrige provas como aqui se corrige, se avalia como aqui se avalia? E assim, portanto,
nós temos os temas: como o cérebro humano aprende, como o cérebro humano guarda, qual o melhor tipo de aula para o cérebro humano aprender e guardar, quais os recursos necessários para um tipo de aula dessa natureza e, de uma certa forma, o que é bem avaliar, o que é ser, além de um grande professor, um excelente avaliador.